Fala galera, última semana do mês de maio, começando amanhã, dia 25, e quinta semana de queda do índice Bovespa. Porém, nós temos vários ativos que já encontraram regiões de suporte. E isso pode mostrar para nós que essa correção um pouco mais profunda, que levou praticamente o mês inteiro do mês de maio, pode estar chegando ao fim. Isso se reflete inclusive na nossa planilha, nos nossos estudos semanais, que essa semana começou a apresentar um número maior de ativos e eu já vou mostrar para vocês aqui. E é claro que a gente separou alguns aqui para a gente estudar e preparar para a próxima semana. Vamos lá começar então o nosso Boas da Semana. Nesse domingão, nós vamos ter ali análise de Ibovespa, análise de dólar, análise de algumas commodities, Bitcoin e, claro, as nossas seleções aqui que vocês podem acompanhar para se preparar, estudar e acompanhar ao longo da semana. Beleza? Vamos lá, que o nosso domingão aqui, Boas da Semana, está começando agora. Vamos nessa. Muito bem, seja muito bem-vindo, eu sou o Henrique, esse é o canal VDT Invest. Aqui nós falamos de investimentos olhando para o movimento dos preços nos gráficos. Então nós falamos de day trade, falamos de swing trade, falamos de position trade, falamos de operações automatizadas para day trade, também para swing trade. Já estamos utilizando inteligência artificial há algum tempo. Então, se você gosta desse assunto, gosta de ações, gosta de commodities, gosta de criptomoedas, aqui é o teu lugar. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe marcada ali a opção todos, porque sempre que houver um vídeo novo, o YouTube te manda a notificação e você vem participar com a gente, tá? E para você que já faz parte do nosso timaço aqui, o meu muito obrigado sempre, é uma honra muito grande ter a participação de todos vocês. Pessoal, estamos aqui numa campanha para chegarmos lá nos 100 mil inscritos. Então, conto com você que assiste nossos vídeos e não se inscreve, tá? Então, se inscreva aí para a gente poder chegar lá. Assim que nós chegarmos nos 100 mil, nós vamos fazer uma grande comemoração. Já comentei ontem aqui no nosso Sábado em Ação que eu vou montar um treinamento de análise técnica e 10 vagas serão gratuitas, como nós já fizemos quando nós chegamos nos 50 mil. Então, agora é com você. Ajuda a gente aqui, que eu ajudo vocês do outro lado. E claro, peço gentilmente que você já deixe o like no comecinho do vídeo, porque isso ajuda bastante o canal a mostrar para o YouTube que nós temos relevância e ele vai mostrar para outras pessoas. Vamos direto para o Ibovespa então, sem mais delongas, olha lá. Índice Bovespa na tela, nós tínhamos um pivô de alta que começou a se formar lá no ano de 2025, janeiro de 2025, quando ele fez este primeiro movimento, faz uma volta e depois ele rompe esse topo. Aí nós usamos a ferramenta de Fibonacci para projetar os alvos, né, pessoal? Então chegou com uma certa facilidade no 100%, chegou lá no 161% e chegou em 2,5 vezes esta amplitude aqui. Fez máxima histórica depois que rompeu o 61, fez máxima histórica quando chegou no 250 e volta agora a fazer um encontro na região de suporte dos 161%. O que é o 161% para que você que está começando a acompanhar agora possa entender? O 161%, pessoal, é o cálculo desta amplitude aqui, ó, deste movimento de impulsão, uma vez e mais 61%. Se nós pegarmos 100%, ó, ele vai exatamente nessa linha azul, ó. Do rompimento até a linha azul, ele replica exatamente esse movimento. E se nós colocarmos mais 61%, ele vai jogar essa região aqui. Se colocarmos 2,5 vezes essa amplitude, ele vai jogar exatamente onde ele deu aqui em cima, tá? Então, são as projeções de Fibonacci que a gente usa para encontrar os prováveis alvos. E ele atingiu, quando ele faz o primeiro movimento ali de impulsão, né, após o rompimento do 61, ele volta a testar essa região, dá mais uma pernada, vai lá no 250 e agora volta lá no 161. Então essa agora é uma região de suporte e vários ativos encontraram essa região de suporte. O que nós estamos observando agora para o índice Bovespa? Veja, nós já temos aqui na parte de baixo, olha só, o nosso oscilador, né, o estocástico lento, já está numa região de sobrevenda. Quando ele chegou numa região de sobrevenda aqui atrás, lá no mês de março, ele voltou a subir, produzindo uma nova máxima histórica. O que nós estamos estudando agora? Como a média de 21 semanas ainda está subindo, a tendência é de alta ainda, né? Então, a ideia agora é que ele comece a ganhar força e suba mais um pouco. Vamos olhar pelo gráfico diário e fazer a nossa memória aqui da semana passada, né? Semana passada nós tínhamos o índice Bovespa neste ponto, né?
mais ou menos por aqui, e aí, caso houvesse a perda do fundo, ele poderia fazer um movimento de queda, ou caso entrasse uma região de compra, uma força de compra, poderia voltar a subir. O que aconteceu na semana, pessoal? Perdeu o fundo ali, ó, e aí agora já começa a ficar próximo da região de suporte de novo. Chegou a perder, voltou, mas ainda está no suporte, ó. O volume não foi tão forte assim na ponta vendedora, e agora o que a gente observa para os próximos dias é: caso entre uma força compradora, ele pode começar a ganhar um pouco de força. Temos aqui duas regiões de resistência pelas médias de 80 períodos e de 21 períodos que estão caindo, né? E caso ele perca este fundo de novo, ele pode começar uma outra movimentação de baixa, podendo chegar até a média de 200 do gráfico diário. Vamos ver para a semana que vem o que a gente observa, tá? Muita paciência, muita calma. Olhando pelo dólar futuro, nós vemos que esta semana o dólar até fez um movimentinho de alta aqui, né? Está começando a desenhar um pivôzinho. Caso ele rompa este topo aqui, ele vai acionar um pivô de alta no gráfico diário. Se olharmos pelo gráfico semanal, a tendência ainda é de queda, e aquele topo do pivô do diário é exatamente o topo desse candle do semanal, né? Da semana inteira. E nós temos aqui a observação da média de 9 períodos, ou da média das últimas 9 semanas, ainda caindo. Quer dizer, o dólar não saiu da tendência de baixa, ele ainda continua na tendência de baixa. Tá? O que pode acontecer é um repique até essa média, o que já aconteceu aqui atrás, ó, teve lá 4 semaninhas de alta, depois voltou a cair. Olha a média de 21 semanas, ó, forte, caindo, inclinação forte. Então, se o dólar voltar até a média de 21 semanas, ainda continua em tendência de baixa. Num curto prazo é que ele vai fazer um repique, tá? Então, não se desespere, mas também não se alegre tanto aí, porque o dólar está numa região de defesa que a gente já vem falando faz muito tempo, na região dos R$ 5,00, R$ 4,90, né? Está bem parado nessa região, e é uma região de força aí. Tanto que tivemos até o Banco Central entrando e comprando o dólar algumas semanas atrás, né? Para fazer a contenção desse preço, que eles chamam de swap reverso, né? Mas mesmo assim não conseguiu, o mercado caiu e agora começa a voltar. Alguém pediu aqui para mim ontem, né, falando, Henrique, você analisa commodities, índice, dólar, soja, café, dá uma olhadinha no Bitcoin também. Então, vamos olhar o contrato futuro do Bitcoin. Olhando pelo gráfico semanal, pessoal, vou até tirar os estudos aqui, ó. Isso aqui é o gráfico do Bitcoin negociado na B3, tá? Futuros de Bitcoin negociados na nossa bolsa. Observem, está em tendência de queda. Então, desde quando nós temos uma tendência de queda? Desde que ele fez esse movimento aqui, ó, um pivôzão de alta mais forte, inclusive no gráfico mensal. Ó. Temos um topo, temos um fundo, temos um topo mais baixo que o topo anterior, e a perda desse fundo, se nós observarmos pelo gráfico mensal, olha lá, produziu o pivô de baixa. E gráfico mensal, vocês sabem que é o mais forte de todos. E aí ele vem caindo, então, desde 2025, ó. Começou janeiro de 2025 ou dezembro de 24 na máxima e agora vem caindo. O que nós estamos observando nesse Bitcoin? Um repiquezinho para continuar o movimento de queda. Então, mês a mês, ó, 2026 começou aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, maio ele está repicando para continuar a cair. Está num suporte lá na média de 80 meses, que está segurando o preço, mas não há volume financeiro suficiente para jogar o Bitcoin para cima. No gráfico diário, olha lá, está mais interessante ainda. Está repicando e já deixou aqui para nós um cruzamento de médias móveis. Ó. A média de 9 passou para baixo da 21, a 21 já começa a ganhar uma inclinação descendente, ó, já virou para baixo, e o candle da última sexta-feira já foi vendedor. Né? Então, nós já temos até um novo pivôzinho de baixa, se a gente observar esse movimento aqui. Ó. Então, pessoal, Bitcoin é queda, continuação desse movimento de queda. Inclusive, ele acompanha bastante a questão do ouro, do dólar, né? Ele está acompanhando essa região toda aí desses movimentos, desses ativos. Então, vamos ficar atentos para não cairmos em armadilhas, principalmente para vou comprar o Bitcoin agora para esperar uma retomada. Tenham calma, tenham paciência, que o mercado vai se realinhar. Quando ele fizer esse realinhamento, a gente pensa em compras de novo, tá bom? Vamos olhar então as commodities rapidamente? Vimos o Bitcoin, vimos o índice, vimos o Ibovespa. Vamos dar uma olhadinha no boi. Olha o boi, que movimento bonito. Semana passada aqui a gente estava conversando
com os nossos alunos lá do Conexão VDT Invest, terças e quintas de manhã, e o Ike lá, que é um dos nossos parceiros ali, ele comentou comigo, né? O contrato atual do boi é o BGI M, é o K, né? Mas o K está praticamente sem liquidez, ó, está com volume baixinho. E é ele que está arbitrando o BGI FUT. Se a gente for colocar o FUT aqui na tela, olha só, pessoal, o FUT está sendo arbitrado pelo BGI K. Mas olha o BGI M, que é o próximo contrato, como já há uma entrada de volume mais interessante, inclusive rompendo um topo anterior, produzindo um novo pivô de alta. E o Ike entrou nessa compra aqui do boi e está posicionado. Isso aqui foi uma bela de uma compra aí, que tanto no diário quanto no semanal. Olha lá que bonito, ó. Esse semanal, então, deixou um engolfaço de alta aqui para começar a semana que vem já ganhando um pouco mais de força. Muito boa a operação do Ike. E aí, vamos acompanhar o BGIM agora para que ele possa nos dar boas orientações na ponta compradora, certo? Lembrando que boi, soja, café, milho são commodities que você faz operações em swing trade, tá? Você começa como um swing trade, pode até terminar no dia transformar num day trade, mas ela é de fato um swing trade. E tem que ter uma boa garantia na conta da corretora. Olhando o gráfico do milho, esse está bem mirradinho, né? Não tem muita movimentação, sem tendência, volume decrescente, só estamos esperando a movimentação do milho. Encontrou uma região de suporte da média de 400 do gráfico semanal e está preso pela média de 9 do semanal. Então ele está brigando com a região de médias de tempos maiores, né? Então não há o que fazer agora, né, turma? Vamos limpar isso aqui, ó. Limpar os estudos, olha lá, nós vemos ali média de 9 acima do preço caindo e a média de 400 segurando aqui embaixo. Então, sem volume não há o que fazer, vamos ficar de fora. A soja, mais uma semana de queda, leve queda, né? Apesar de ela ter terminado acima do fechamento da semana anterior, ela vai mostrar para nós uma alta de 1,70%, mas o candle do semanal foi negativo. Ela está sem força para romper essa região da média de 200 semanas e ganhar um pouco mais de volume de preço. Observem, cadê o volume financeiro? Não temos, né? Então, não há como nós elevarmos um preço de determinado ativo, seja ele quem for, se não houver volume de dinheiro. É o dinheiro que faz o ativo subir. Então, como não há grana, não há posicionamento de dinheiro, o ativo fica meio zigue-zague. E o café, uma semaninha de leve alta, 0,63, mas já perdendo um suporte. Ó. A gente já tinha notado esse suporte aqui, perdeu um suporte e agora o próximo alvo do café está ali na parte de baixo, tá? Commodities vistas, vamos lá olhar os principais ativos da nossa bolsa. Vale. A Vale, uma semaninha lateralzinha, ainda nós estamos em tendência de alta. A nossa compra foi aqui na semana passada, nesse martelinho, né? A compra de Vale, exatamente aqui, está andando, mas ainda está com um volume um pouco mais fraco. A média de 21 está subindo, a média de 9 está flat e o volume ainda está chegando. Se chegar volume, ele dispara. Se não chegar, ele vai ficar quietinho. Enquanto isso, Petrobras fazendo um movimento inicial de correção, né? Ficou num topo ali, fazendo um retângulo por algumas semanas, perdeu um pouco de força, já perdeu esse suportinho aqui, caso venha uma movimentação um pouco mais vendedora, e aí a Petrobras tem a situação dela atrelada a dólar, a cotação de petróleo e tudo mais, né? Essa questão do Oriente Médio está interferindo na Petrobras. Mas se houver uma correção, graficamente falando, ela pode chegar até a média de 21. E se chegar, pessoal, tudo bem também, tá? Tudo bem, movimento de correção. Olhando pelo gráfico mensal, olha só, nós temos desde o ano passado aqui, ela disparou, subiu pra caramba, esse ano já subiu forte demais, e é o primeiro mês de correção do ano de 2026, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, quer dizer, não há desespero algum aqui, tá? Não há, olha, vou sair vendendo, não, é o primeiro mês de correção. Está corrigindo 9% de um ativo que no ano já bateu um pico de 71%, 72%. Quer dizer, não tem momento de desespero nenhum, é só uma correção. Quando você tiver alguma dúvida, vai para o gráfico maior que você vai encontrar ali as respostas, tá? E agora no diário, está bem próximo da média de 80, pode ser ali o término dessa correção. Lembra que eu comentei na capa aqui do vídeo? Vários ativos na região de suporte, olha aí, ó, a Petrobras é uma delas. Já um destaque bastante positivo é a Uzi Minas, olha lá.
A Uzi Minas, galera, gráfico mensal dela disparando. Ó. Começou o ano meio devagarinho, abril fechou acima da 200. Nós tínhamos uma posição aqui pelo gráfico mensal, né? Já rompeu ali, foi embora, já atingiu o alvo 1, já atingiu o alvo 2. Eu deixei meu stop ali, um stop imóvel, né? Ele pegou meu stop e aí entrei comprado de novo esses dias com uma posição um pouquinho menor para conseguir acompanhar essa movimentação. Então, um destaque grande da Uzi Minas no ano, ela já subiu 73%. No ano de 2026, subiu 73%. Olha lá, um candlezinho de dúvida o ano passado, no fundinho. Ó. Então, quem pegou no comecinho do ano está com 70% de retorno. Nós pegamos no mensal, já estamos com 25%, né? Naquela operação do comecinho do mês. Tá? Beleza? Destaques aqui feitos, então, commodities, índice, dólar, Bitcoin, algumas ações do nosso Ibovespa e agora vamos entrar, lógico, na nossa planilha semanal. Já quero aproveitar para vocês aqui e mostrar o novo layout dos estudos semanais. Nós estamos saindo, migrando de um formato de planilha para um formato de web app. E já começam agora, a partir de amanhã, os testes com o pessoal do Conexão VDT Invest. Portanto, se você não faz parte do Conexão, que é o nosso espaço de troca, né, todas as semanas, terças e quintas, das 10 até as 11h30, faça parte. O link está aqui na descrição, você assina, participa conosco de todos os estudos, dos outros testes que nós estamos fazendo também, e agora o pessoal vai começar a testar a mudança do sistema de estudos semanais. E aqui está, ó. Estamos vendo já os estudos para a semana 4 do mês de maio, então, ó, 2026, mês de maio, semana 4, gráfico diário. Para o gráfico diário, para essa semana já são 8 ativos analisados. Semana passada eram bem menos, né? Então já temos aqui todos listados, ponto de compra, stop, alvo 1, 2 e 3, a cotação atual, percentual de acompanhamento, então está bem interessante. E no semanal, nós temos 12 ativos, pessoal. Então, esta semana, nós já temos 20 ativos analisados e estudados para que você possa acompanhar. Você que é assinante, já vai estar lá na sua planilha, né? Ainda está no formato de planilha. E quem faz parte do Conexão também tem acesso agora a esse sistema aqui com o web app para a gente poder validar e essa última semana de teste. Beleza? Então é isso. Link na descrição, quem quiser assinar também vai ficar para vocês aí, já pode fazer parte desse nosso grande momento também. A planilha continua, tá, pessoal? A planilha está lá, a gente vai usar ainda ela até fazer a transição. Estão todos aqui, ó. Os 8 pelo diário, os 12 pelo semanal, e é claro que agora eu separo alguns para trazer para vocês e a gente vai analisar juntos. Vamos lá, então? Primeiro pelo gráfico diário, olhando a movimentação dos ativos que estão na região de suporte e agora podem nos trazer algumas oportunidades. Separei aqui para vocês 3 ativos no gráfico diário e 3 no semanal. Vamos direto a eles, então. Primeiro deles, galera, BRAP4, Bradespar. Olha lá, o que está acontecendo com a Bradespar? A Bradespar está numa região de suporte, como todos, a gente está falando aqui, vários deles. Observe o comportamento da BRAP4 lá no mês de março, ó. Fez uma correção mais profunda, encosta na média de 80 períodos, tem alguns dias que ela vem abaixo, depois ela volta, faz um zigue-zague e começa a subir. Olha a BRAP4 agora, ficou abaixo da média de 80, subiu de novo, volta para a média de 80 e agora já rompe a 9 e a 21. 9 é essa roxinha, virou para cima, amarela é a 21 períodos. Ó. Então, está num ponto de suporte, se olharmos pelo gráfico semanal, olha lá onde ela está, num ponto de suporte também. Tá? Exatamente como a Vale, né? Que a gente acabou de mostrar aqui, ó. Olha lá, tá? A diferença é que a BRAP4 deixou um candle positivo e 1, 2, 3 de compra. 1, 2, 3 de compra no semanal. Olhando pelo diário, para deixar o stop mais curto, o nosso ponto de entrada está onde? Nosso ponto de entrada significa o nosso ponto de compra, né? R$ 23,25 é o ponto de início da operação, ou seja, caso o valor não atinja R$ 23,25, nós não compramos, deixamos a ordem pendurada ali, tá? R$ 23,25. O stop está onde? O stop está em R$ 22,39, pouquinho abaixo dessa média de 80 que está aqui, ó, laranjada, tá? Stop curto, alvo longo. Primeiro alvo, pessoal, primeiro ponto de venda desse ativo. Você compra lá 300 ações, você já vende 100 no primeiro alvo. O primeiro alvo está em R$ 23,73. O segundo alvo, segundo ponto de venda, R$ 24,60. E o terceiro e definitivo alvo,
para a gente encerrar a operação, R$ 25,60, tá? Chegando no 25,60, ele vai trazer um retorno para nós aí de 10%, que o nosso stop está em 3%. Então, basicamente 3 para 1, 3 os quebradinhos, tá? 3 vezes o ganho em relação ao nosso risco, que é exatamente esta ferramenta que a gente acaba usando aqui, ó. Risco de 3 para 1, tá? Quem não souber usar, tem uma ferramenta aqui no Profit que chama risco ganho, ó. Tá aqui, ó. Risco e ganho. Você consegue fazer ajustes nela, é bem interessante. Você pode projetar os seus alvos e seu stop nessa relação risco-ganho. Então, primeira delas aí, Bradespar, para que você possa acompanhar ao longo da última semana do mês de maio. Segunda oportunidade, pessoal, são ativos já, segunda e terceira oportunidades, são ativos do mercado americano. A gente comentou ontem aqui no nosso Sábado em Ação e nós vimos alguns deles que deram uma bela de uma pernada de alta grande. Nós vimos isso acontecer porque acompanhando o SP500 e acompanhando o índice Nasdaq e Dow Jones, então os 3 índices principais americanos estão subindo forte, inclusive bateram máximas históricas. Isso quer dizer o quê? Que os ativos que compõem estes índices estão em tendência de alta. Então, nada mais justo do que analisarmos esses ativos, né? Então, separei 2 aqui também que você pode fazer a sua compra através da nossa B3, tá? Então, você não precisa mandar dinheiro para fora. Você pode fazer através das BDRs que são negociadas no Brasil. Uma delas é a Avgo 34, ó, AVGO 34, a Broadcom. Olha que movimento que ela está fazendo. Vamos analisar isso aqui. Fez uma impulsão, fez uma correção até um pouco profunda, né? Entrou até num canalzinho de baixa aqui. A gente pode até traçar um cadastro para traçar um canal aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui os canais, ó. Não é é mais um alargamento do que um canal, né? Mas se a gente considerar o maior número de toques aqui da parte de mínimas, ó, a gente consegue encontrar o canalzinho, ó. Então ele vinha num canal de alta, formou um canal de baixa, rompe o canal de baixa, faz um primeiro movimento e ao invés dele voltar a fazer um pullback mais profundo, ele está fazendo uma lateralização. E isso aqui já consideramos, né, ou começa a montar para nós um power breakout, né? E agora a 21 já encostou. Nós vimos que o mercado sobe, lateraliza e o volume diminui consideravelmente. De repente, a média de 21 encosta e pode começar a aparecer volume. Aparecendo volume, a probabilidade, né, ninguém está fazendo uma previsão aqui, mas a probabilidade na literatura é que nós tenhamos este movimento de impulsão sendo replicado a partir do rompimento. Então, há um espaço gráfico para ele buscar esta amplitude uma vez para cima. E isso aqui traz uma excelente valorização. E como diz o professor Eduardo Becker, né? Aliás, um abraço para ele, o trader ele não vive de começar a pernada aqui embaixo e sair aqui em cima. Ele pega uma parte da pernada. Então, nós vamos procurar a nossa parte. De parte em parte, de pedaço em pedaço, a gente vai fazendo o nosso bolo crescer. Onde está o ponto de entrada, então, da Avgo 34, galera? No rompimento da máxima da sexta-feira, R$ 30,01. 30,01 é o ponto de compra. O stop está programado lá um pouquinho abaixo desse fundinho aqui, ó, desse último fundo aqui, que é a região da estrutura, né, que está se montando, R$ 28,43, para ficarmos ali com o stop protegido bem curtinho. O primeiro alvo está em R$ 31,51, o segundo alvo R$ 32,25 e o terceiro e definitivo alvo R$ 33,52 para entregar para nós também 11% de retorno, com risco de 5%. Então, neste caso, estamos falando de 2 vezes o tamanho do nosso risco para buscarmos de retorno, tá? Segunda é essa aqui. Terceira, pessoal, mais uma BDR, SolarTech. Olha que movimento bonito da SolarTech. Vinha num movimento de lateralização desde outubro do ano passado, né, que ela chegou a fazer uma subidinha, parou, lateralizou. Aí fez um topo agora no mês de março, fez um primeiro impulso, ó, saindo da região de suporte da média de 200. Veja como a 200 tem uma boa, né, frequência aqui, ó, e como ela segura o ativo, né? Olha lá, subiu, voltou, fez um primeiro movimento, voltou. Isso aqui é um fundo duplo, ó. Explodiu, rompeu esse topo, pivô de alta. E agora? Faz o primeiro movimento, volta a fazer um pullback e deixa um rompimento de topo de novo. Isso aqui é um pivô de alta.
é um novo pivô de alta. E olha só o que nós temos aqui em cima, a média de 400 períodos chegando próxima do preço. Então, o nosso terceiro alvo, de cara, já está próximo dessa média. Então, já está aqui, ó, R$11 e uns quebradinhos. A gente já colocou lá, tá? O que nós vamos aproveitar agora é essa puxada aqui que pode acontecer nos próximos dias. Então, o ponto de entrada aqui em SolarTech, né? É a BDR da SolarTech, que negocia até um bom valor aí, negocia às vezes um pouco menos, um pouco mais, mas está na casa dos 500, 600 mil no dia, tá? Então, BDR, como se trata de um fundo, você pode fazer aportes pequenos, uma cota, duas cotas, três cotas, tá? Não é que nem ação que você precisa comprar de lote. Quando se fala em BDR ou em fundo imobiliário, você pode colocar cotas, uma, duas, três, cinco, tá? Então, beleza, a entradinha está em R$ 9,08, rompimento da máxima da sexta-feira, que pode ser uma barra ignorada, né? Então faz a impulsão, barra ignorada, continua o movimento de alta. 9,08, o stop está em 7,95, primeiro alvo está em 9,19, segundo alvo está em 10,50 e o terceiro alvo está em R$ 11,10, exatamente esta linha amarela, para não dar tempo de pegar na média de 400. Caso essa linha da média de 400 aqui baixe ou passe para baixo do 11,10, a média se torna o alvo, tá, pessoal? Então, 11,10 é o ponto inicial. Se essa média durante a semana cair para 11,8, 10,95, a média é o alvo, tá? Estamos falando isso porque, como é um ativo que não tem tanta liquidez assim, ela vai buscar ali o ponto de saída exatamente na média. Então, sai na média, não espera não. Combinado? Beleza? Então, aqui temos 3 ativos para você olhar pelo gráfico diário e começar a montar seus estudos, ou na conta simulação, para que você possa entender como é que é o movimento, como é que é a análise do nosso método VDT Invest, tá? Ou para que você que já quer fazer, assuma os riscos e entre bem menorzinho, bem pequenininho, para que você tenha os pés no chão e garanta a proteção do seu capital, tá bom? Se você quiser, de novo, assinar a planilha, assinar esses estudos, o link está na descrição do vídeo, mas eu deixo um card aqui também para que você possa já clicar e ir direto lá, ou um link aqui em cima na tela vai aparecer. Muito bem. Vamos direto para o gráfico semanal, então, que também nós temos 3 oportunidades lá para você acompanhar. A primeira delas é a Pine, Banco Pine, né? Pine 4. Olha que legal esse movimento aqui, pessoal. Subiu, tá igual o Ibovespa, né? Sobe, volta na média de 21. Na semana passada, ele deixou um candle comprador. O que é um candle comprador? É um candle positivo, fechando com compradores levando o preço para cima, partindo da média de 21. Chegou a romper o candle da semana anterior, então ele já está negando essa turma que vendeu aqui, só que ele não teve força para chegar e romper ainda toda essa região. Nessa última semana, olha o que ele fez, ó. Já vem buscar a mínima de novo e os compradores entraram de novo em ação. Só que ele não rompeu a máxima da semana passada, que era 14,56. Então, a gente coloca a entradinha em 14,51, que é o rompimento da máxima desta última semana. Então, nós vamos deslocando o gatilho, porque agora já temos aqui, ó, 1, 2, 3 de compra. Então, beleza, o volume começa a aparecer e a Pine 4 pode ganhar um pouco mais de força. Então, a entrada na Pine 4 está exatamente no rompimento da máxima da semana anterior, aqui da semana passada, R$ 14,51. O stop da Pine está em R$ 13,12. É um stop um pouquinho mais longo por se tratar de gráfico semanal. Então, é um stop de 9,5%, mas os alvos são bem mais generosos. Aí. O primeiro alvo está em 15,46, o segundo alvo está em 16,17 e o terceiro alvo está em R$ 18,30. E aí, chegando no 18,30, o nosso retorno vai ser de 26%. Olha só que legal, né? Então, já pode trazer aí um retorno mais interessante, aproveitando que a Pine está em tendência de alta clara, né, pessoal? Saiu da região de consolidação lá no mês de abril do ano passado. Então, há um ano ela vem subindo forte. No mês de fevereiro faz a correção, volta a subir e agora vem de novo buscar uma média. Olha só como o nosso índice de força relativa já está acima da linha dos 50, quer dizer, tendência de alta clara, né? O volume, ó, também está subindo de novo, o ABV mostra isso para nós. Então, todos os nossos algoritmos estão mostrando a tendência vigente, sendo a tendência de alta, tá? Então, aqui, ó, o VDT Swing, onde deu entrada exatamente em maio do ano passado, há um ano atrás,
Olha só que bonito. Então tá interessantíssimo o painel aqui para a gente tocar mais algumas semanas de alta. E por falar em mercado americano, vou trazer duas também aqui para vocês analisarem no gráfico semanal pelo mercado de BDR, tá? A primeira delas é a Merck, olha só a Merck, ó, farmacêutica, uma das maiores do mundo, né? Também faz o movimento de impulsão, faz a retração, encosta no suporte da média de 80 períodos do gráfico semanal, junto com a média de 200, e deixa um candle de ignição. Candle de ignição, aquele candle que vem forte, maior que todos esses outros aqui, fechando na máxima. Olha lá, ultrapassa a média de 21 períodos que ainda estava subindo e faz a 9 virar para cima. Então nós temos um 9,1 de compra pelo sistema do Larry Williams, né? E pela média de 21, condição aqui de continuação desse movimento de alta. O VDT Swing ainda não está dando condição, o do Stan Weinstein também não, por enquanto, tá? Mas a análise gráfica está nos dando condição sim. Olhando pelo gráfico mensal, olha que bonito, ó. 9,4 de compra no mensal está se formando aqui, com inside bar ainda, né? Se ele continuar subindo mais um pouco, ele já pode até romper, e caso haja o rompimento desse topo aqui, no mensal, é um pivô de alta no mensal. Aí a força é gigantesca, tá? Pelo semanal, nossa entrada está onde? Rompimento da máxima da semana passada. 1 centavo acima. Onde é que está esse 1 centavo? R$ 77,28. Lembrando que você pode comprar uma cota, 2 cotas, tá? Então, rompendo 77,28 ao 77,29, ponto de entrada na operação. O stop está onde? 69,74, um stop de 9% também. Primeiro alvo, 79,80. Segundo alvo, 80,67, terceiro alvo, R$ 90,36. Pessoal, eu comento aqui da questão dos 3 alvos justamente para que vocês possam fazer liquidações parciais e isso vai diminuindo o risco da operação. O que quer dizer isso? Se você compra lá 30, com um BDR, vamos comprar em unidades, então 30 unidades. Chegando no primeiro alvo, ele já vai te dar um retorno, deixa eu ver aqui. A Merck vai trazer um retorno no primeiro alvo de 3,25%. Então, você já vende ali a primeira parte das suas cotas com 3,25% de retorno. Quando ele chega no segundo alvo, ele já vai trazer 4,37%. Você já vende mais um lotezinho, o segundo terço, né, com retorno. Isso já minimiza o teu risco, ou seja, caso o ativo volte um pouco e pegue teu stop, você tem já um lucro garantido. E ele chegando no terceiro alvo vai trazer 16% para nós. Então você vai diminuindo o risco e aumentando o lucro do residual. Isso é uma gestão eficiente de capital, tá? Para que você diminua o risco de perda caso aconteça uma volta muito grande lá, muito brusca. Combinado? Então a Merck, bonito movimento, chegando aí, ó, voluminho está entrando, está quase acima da média, já quase tocando na média. Os nossos osciladores já estão puxando para cima na região de sobrevenda ou estocástico. E o IFR nem chegou nos 50, mas já ganhou força, quer dizer, mostra para nós que a tendência, sim, a vigente é de alta. Para encerrarmos, eu deixei mais uma aqui, eu acho que era a Qualcomm, deixa eu ver, Qualcomm 34, olha lá que bonito movimento também, ó. Rompendo uma região de topo anterior, caso haja esse rompimento, abre espaço para continuar subindo feito um foguete. O que ela deixou para nós aqui esta semana? Deixou um engolfo de alta. Apesar dessas últimas subidas, deixa para nós um engolfo de alta. Caso rompa esse topo, continua o movimento de alta. E aí, rompendo esse topo anterior, abre espaço para muito mais valorização. E eu comentei isso ontem aqui no nosso Sábado em Ação e reforço isso hoje. Ativos do setor de tecnologia, principalmente aqueles ligados a componentes ou fabricação de sistemas ou até infraestrutura para inteligência artificial, tem bom potencial de continuar subindo a partir de agora. Tá? Tem muito potencial. Inclusive, tem uma aqui na nossa planilha dessa semana, que é uma das empresas uma das maiores fabricantes, uma empresa holandesa, ela faz a placa que vão ser desenhados ali os circuitos integrados. Então, ela desenha as placas de memória, as placas-mãe, tudo quanto é tipo de placa é essa empresa que faz. E ela está na nossa planilha semanal, tá? No nosso estudo semanal.
E a Qualcomm é uma de que trabalha também com sistemas, assim como a Cisco, assim como outras grandes que trabalham com infraestrutura, outras trabalham com, tudo que se envolve ali em inteligência artificial agora vai ter um grande potencial de ganho, tá? Isso já se mostra, ó, desde o comecinho do mês de abril, ó. Olha como os candles começam a ficar maiores com o aumento de volume. Aqui estava até meio duvidoso e tal, ó, candles pequenininhos no semanal. Veja que o candle é uma fotografia, né, turma? A gente consegue identificar aqui um comportamento das pessoas. Ó. Vamos tirar os estudos. E vamos tirar os índices, os indicadores também. Olha só, como você consegue ver aqui um certo temor, né? Aqui mostra um temor. Aqui também uma certa dúvida. Aqui também continua um temor, perdeu um certo fundo. Mas olha como já começa a ficar mais fraco esse temor. Até vemos que não há volume de vendas, ó. Olha só quando começa a subir, quando começa a chegada de compradores, olha como começa a mostrar um comportamento um pouco mais agressivo na ponta compradora. E rompendo esses topos agora, sobra espaço para o gráfico começar a andar de novo, tá? Então, vamos observar. Qualcomm é uma das empresas que até na década de 90 lá fabricava uns telefones celulares bem robustos, interessantes, bons, né, na época, tá? Qualcomm Technologies, então, olhando para o gráfico semanal, a entrada está no rompimento da máxima dessa última semana, R$ 101,59. O stop está em R$ 89,89. Primeiro alvo, 104,03. Segundo alvo, 109,79. Terceiro alvo, R$ 123,00. Para entregar para nós lá no terceiro alvo, 21% de retorno. Lembrando de novo que quando a gente se fala aqui em BDRs, né? Ou até fundos imobiliários, que essa semana não tem, mas normalmente tem, por se tratar de fundo, a BDR é como se fosse um fundo, você pode adquirir cota. Então, 1, 2, 5, tá? Tem, essa semana aqui tem algumas de tecnologia, então fique atento aí você que está com a assinatura da planilha, para que você possa identificar esses ativos aí, tá? Então, puxa, vou começar a montar a posição, por exemplo, na Apple. Excelente empresa. Quando está dando condição no gráfico, ela vai para a planilha. Se você quer começar a montar a posição em Apple, compra uma BDR, compra 2 BDRs, né? Compra 3 e vai montando, porque a BDR, pessoal, ela replica o movimento da ação lá nos Estados Unidos, tá? E até dividendos ela até entrega também de vez em quando. Quer ver? Olha só uma que está voando essa semana. Olha só. É a Dell, pessoal. Olha só a Dell. Mas olha só a Dell, quanto custa uma BDR da Dell? R$ 1.494. R$ 1.494 custa uma cota da Dell. Tá? Então, você comprando uma cota, saído aqui em fevereiro de 2026, se tivesse até agora, teria 96% de retorno, com uma cota. Né? Olha lá. Com 10 cotas, mesmo percentual sobre o teu capital. Imagina quanto custa a ação da Dell lá nos Estados Unidos, né? Porque aqui é uma fração desse valor, tá? Mas olha aí, ó, a Dell Technologies, ó, a gente falou dela já em algum momento este ano, eu me lembro disso. Ó, inclusive ela deu sinal pelo nosso algoritmo VDT Swing, tá? Então, veja, todos os ativos de tecnologia estão começando a se mexer para cima. Ó, Google está lá em cima, a Amazon não está tão boa, né? Essa aqui não é. Amazon 34. Ó, a Amazon também está fazendo retângulo em topo. Então, tem vários ativos do setor de tecnologia se mexendo. O setor de semicondutores também está muito bom. Deixa eu ver aqui, essa semana não está aqui na planilha, mas poderia estar. Uma outra que eu gostaria de analisar aqui, tá? Que eu já trouxe semanas anteriores aqui. Certo? Então é isso aí. Maio chegando numa região de suporte para começar a última semana. Boas oportunidades em ações, boas oportunidades em BDRs. Cabe a você agora fazer os seus estudos, analisar aquele que mais cabe dentro do seu perfil, fazer uma correta gestão de capital e gerenciamento de risco, colocar o stop no lugar certo faz todo sentido para que, caso você perca, o prejuízo seja o menor possível e quando você ganha, você tem o potencial de valorizar bastante seu capital, tá? Você que faz operações de day trade, eu sempre comento aqui todas as semanas, tenha cuidado nos primeiros movimentos do dia. O mini índice, o mini dólar começam a andar mais forte nas últimas semanas a partir das 10h30 da manhã.
que é quando está abrindo o mercado americano. Está todo mundo esperando o mercado americano abrir por conta de toda a tensão que está havendo no Oriente Médio. Então, tenhamos cuidado, pessoal, tenhamos bastante cuidado. Você que vai fazer o swing trade ali nas ações, abrir o mercado à vista, que é o nosso mercado de ações, às 10 horas da manhã, posicione a tua ordem ali, espera pegar essa ordem. Caso pegue, você imediatamente coloque o teu stop, porque ele é o que vai proteger o teu capital. Depois que ele pegou, você vai colocar o seu alvo, tá bom? Beleza? Se não pegar, como aconteceu aqui na Pine, por exemplo, né, que nós esperamos e ela não foi acionada, o que nós fazemos? Como aqui tínhamos uma semana para esperar, tivemos que esperar a semana inteira passar. Não pega a ordem, o que a gente faz? Muda, desloca um pouquinho. A nossa ordem estava ali, ó, rompimento da máxima. Não pegou? A semana fechou, não pegou. O que nós vamos fazer? Desloca o gatilho. Ou seja, traz ela para uma ruptura da máxima dessa última semana. Então, um centavinho acima desse valor aqui de 14,50. Então, 14,51. Vou até colocar um alarmezinho aqui já. Ó. 14, olha lá, tá ali, alarme ativado. Ó. Então, amanhã, ou durante a semana, né, por se tratar de gráfico semanal, caso ele pegue esse valor aqui, ele já vai dar um alarminho para nós. E a ideia, pessoal, quando ele está estrangulado perto das médias aqui, é que ele já pegue nos primeiros dias, e aí faça esse movimento mais brusco, tá? Então, tem alguns casos aqui que a gente tem conseguido pegar gráfico semanal, e ela dá em 3, 4 dias já bate o nosso alvo. Por quê? Porque o movimento está forte. A gente conseguiu isso em Uzi Minas, a gente conseguiu isso em JHSF, né? Conseguimos isso em, acho que Vulcabras ou Alpargatas há um tempo atrás. Então, temos conseguido essa impulsão rápida aí logo no começo da semana. Beleza? Vídeo terminando, domingão aí, chuvoso em boa parte do país, né? Vamos ver se a semana que vem o negócio vai melhorar para nós. Estamos de olho no mercado aqui no Brasil, lá fora, para que você tenha os melhores estudos aí. Gostou do nosso vídeo? Já deixa o like logo. Se você não deixou no comecinho, deixa agora. Se você não se inscreveu e gostou do nosso conteúdo, por favor, considere se inscrever, porque tem bastante gente que assiste, mas não se inscreve. Ajuda a gente, pessoal. A gente faz esse trabalho com carinho para vocês aqui, com maior dedicação, melhorando os nossos sistemas, melhorando o nosso trabalho, para levar para você o melhor estudo toda semana, tá? Vamos ver como é que vai ser a semana. Quem é participante do nosso Conexão, a gente se vê terça-feira, às 10 horas da manhã, ao vivo. Se você não é ainda participante, os links estão todos na descrição. Grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima semana, a última semana do mês de maio. Vamos ver se o mercado se recupera aí e foge daquele ditado, né? Sell in May and go away, né? Que fala venda em maio, vai embora, né? Vamos mostrar que o nosso mercado está forte aí. Grande abraço, boa semana para todo mundo, muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Tchau, tchau, pessoal.